Meus irmãos, Jeremias 18, versículo 1. Os que encontraram, digam amém. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na sua mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Você pode dizer amém? Senhor Deus e Pai, fala conosco nessa noite conforme Tu queres, que a Tua presença venha ser notória em nossas vidas, o Senhor venha blindar a nossa mentalidade, o nosso entendimento e abrir o nosso coração para compreender, para entender o que Tu queres e tens a falar conosco nesta noite, e Te louvaremos. Amém. Podeis assentar? Jeremias 18, irmãos, fala a respeito do vaso e do oleiro, a forma em que o Senhor designou, escolheu para falar com a casa de Israel. A introdução aqui do texto, as primeiras palavras do Senhor ao profeta Jeremias, existe pelo menos 3 palavras que chamam muito a nossa atenção. São 3 pontos iniciais, 3 aspectos, que se colocarmos em prática na nossa vida, com certeza, nós vamos ter um rumo, uma direção de vitória, se assim nós fizermos. O tema da mensagem desta noite é hora de levantar, descer e ouvir a voz do Senhor. Eu vou repetir. O tema da mensagem desta noite é hora de levantar, descer e ouvir a voz do Senhor. Ao folhear as páginas da Bíblia Sagrada, nós encontramos pelo menos 19 textos bíblicos, ou a palavra levanta-te 19 vezes. É claro que existe muito mais vezes, e dessas, ou dentre essas 19 vezes, eu preparei algumas para nos fazer relembrar a importância de nos levantarmos, de nos colocarmos de pé diante do Senhor. Todas as vezes que o Senhor queria falar com o homem, ou queria operar os seus milagres, ou havia operado os seus milagres, o Senhor lançou esta palavra. A Bíblia nos diz no Evangelho segundo escreveu Marcos, Evangelho do Senhor Jesus segundo escreveu Marcos, capítulo de número 3, versículo de número 3, que Jesus adentra a sinagoga num dia de sábado, e segundo as Sagradas Escrituras, ali havia um homem que tinha uma de suas mãos mirradas. Ele escondia aquele problema. Segundo historiadores relatam que ele tinha vergonha de demonstrar a imperfeição que tinha em suas mãos, em uma de suas mãos. Embora, se ele colocasse a mão no bolso, ele poderia até esconder o seu problema das pessoas que estavam em sua volta.
Mas quando ele se encontra com Jesus, a situação se torna completamente diferente. Porque estando aquele homem no canto, parece que na ótica humana ninguém conhecia o problema daquele homem. Mas Jesus sabia a profundo o que ele tinha e o que ele estava passando e enfrentando. Mas Jesus, antes de operar o seu milagre, ele se volta para o homem e diz assim: levanta-te e vem para o meio. O milagre aconteceu na vida daquele homem porque primeiro ele se levantou, se colocou de pé e se direcionou para o meio. Ali o milagre da parte de Jesus na vida daquele homem aconteceu. A Bíblia também nos diz no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu João, capítulo 5, versículo de número 8, relata a história de um homem que estava há 38 anos padecendo de uma enfermidade. Estamos falando do paralítico do tanque de Betesda. E a Bíblia diz que quando Jesus chegou ali, o Senhor perguntou para ele, avistando e vendo a situação em que aquele homem estava, e perguntou para ele se ele queria ficação, e ele disse: mas não tem ninguém que me coloque no tanque, porque quando a água é agitada, vem outro e passa na minha frente. Mas naquele instante o Senhor libera uma palavra para ele dizendo: levanta-te, toma o teu leito, ou toma a tua cama e anda. E naquele momento o homem se levantou. A Bíblia também nos diz no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo 5, versículo de número 41, que quando Jesus vai à casa de Jairo, o principal da sinagoga, quando eles estavam ali já no quarto, o pai, a mãe da menina, e ali Pedro, Tiago e João, os seus discípulos mais próximos a Jesus, com a porta fechada, o mestre libera uma palavra sobre a vida daquela menina e disse: Talita cumi, e disse: levanta-te. E a Bíblia diz que naquele momento a menina que estava morta se levantou. A Bíblia nos expressa também no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo 2, versículo de número 11. Conta-se a trajetória de 4 amigos que levam um homem que estava paralítico, e sabendo que Jesus estava em casa e a multidão estava em volta, não podendo entrar, eles têm uma estratégia de abrir uma brecha na parte de cima da cobertura da casa, e desce com aquele homem coxo em uma cama sustentada por cordas. E quando aquele homem é posto diante de Jesus, os fariseus que ali estavam observando o que Jesus iria fazer, e Jesus disse ao homem: filho, perdoado estão os teus pecados, porque o Senhor se admirou de tamanha fé que estava sobre eles. E naquele momento, entendendo o pensamento que os fariseus estavam razoando e murmurando em dizer quem ele pensa que é para perdoar pecados, Jesus, sabendo o que estava no coração daquele homem, daqueles homens, dos fariseus, ele libera uma palavra sobre a vida daquele paralítico, dizendo: para que saibas que eu sou Deus, que não somente tem poder para perdoar pecados, eu digo a este homem: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E a Bíblia diz que naquele momento aquele homem se levantou, se colocou de pé, com a cura, com o milagre concretizado. A Bíblia também nos diz no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 7, versículo de número 14, que Jesus, ao avistar o cortejo que saía do portão principal da cidade de Naim, e a viúva, a mãe do garoto, chorando em lágrimas, e ele compadecendo por aquela mulher, porque estava acontecendo de notório diante dos seus olhos,
A Bíblia diz que o mestre tocou no esquife, e quando ele tocou no esquife, os que estavam levando o esquife e a multidão todos pararam, e naquele instante o mestre libera uma palavra para o garoto que estava morto e disse: levanta-te. E naquele instante o garoto se levantou. A Bíblia também nos expressa em 1 Reis, capítulo de número 19, versículo de número 5, e no versículo de número 7, o anjo do Senhor fala com Elias e disse: Elias, levanta-te, come pão. No versículo 6, no versículo de número 7, a Bíblia diz que o anjo torna pela segunda vez a dizer a Elias: levanta, Elias, come pão, porque o caminho te será longínquo, distante. A Bíblia nos diz em Isaías capítulo 60, versículo de número 1, que o Senhor fala com Isaías dizendo: levanta-te e resplandece, e a glória do Senhor vai nascendo ou descendo sobre ti. A Bíblia diz em Efésios capítulo 5, versículo de número 14: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos. A palavra profética que o mestre estende ali sobre aquele povo, era para um povo que estava, como parecia quem estava vivo, mas estava morto. Tinha comportamento de quem estava vivo, mas estava morto. Mas o Deus da Bíblia, ao avistar que ainda existia uma pequena partícula no meio daquele povo que tinha a oportunidade de se erguer, de se levantar, de se colocar de pé, dentre eles, o mestre diz: desperta, ó tu que dormes, é hora de acordar, é hora de despertar. Mas não basta somente acordar, não basta apenas despertar, tem que se colocar de pé. A Bíblia nos expressa em Atos capítulo de número 22, versículo de número 10, o Senhor disse a Saulo, após chamá-lo e dizer: Saulo, Saulo, porque tu me persegues, o Senhor dá uma ordem a Saulo dizendo: levanta-te e vai a Damasco. Ou seja, todas as vezes que o Deus da Bíblia quis falar com alguém, ele nunca falou com alguém sentado, ele nunca falou com alguém deitado, ele nunca falou com alguém acomodado no conformalismo, mas ele sempre ademostrou dizendo: levanta-te, põe de pé. Ou seja, nós estamos vivenciando em uma época, em um tempo, em que nós estamos diariamente sendo atacados pelo inimigo de nossas almas. Mas escute o que eu vou lhe dizer agora. O próprio Deus da Bíblia diz que nós não fomos chamados para ficar na defesa. Ele nos chamou para ficar no ataque, na linha de frente, enfrentando os desafios da vida, pisando em serpentes e escorpiões. Porque para isso Ele nos deu autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Ele nos ungiu, nos deu autoridade para pregar o evangelho, para curar os enfermos, para expelir os demônios. Estamos sendo atacados 24 horas por dia. O diabo está cirandando na casa de muita gente. O diabo está se levantando contra o povo de Deus, e tem muita gente que ainda não despertou, não acordou ainda, não entendeu o que está se passando, o que está acontecendo. Mas o Deus da Bíblia preparou essa noite para dizer: antes da vitória chegar, antes do milagre acontecer, antes da porta se abrir, antes da cura chegar, é preciso se colocar de pé. Você não pode ficar olhando a situação acontecendo sem fazer nada, de braços cruzados, ou de cabeça baixa, ou conformado com a situação que está se passando. O que mais a gente vê nos dias de hoje são pessoas pedindo ajuda, são pessoas pedindo socorro, são pessoas pedindo oração, pedindo intercessão, mas não tomam uma atitude. Que atitude é essa? De se colocar de pé diante do problema, de se colocar de
de pé diante do gigante, de se colocar de pé diante da adversidade. Tem coisas que nós podemos fazer, tem coisas que só Deus pode fazer, mas cada um de nós temos que nos colocar de pé. Ontem eu me levantei lá em casa e, sentindo o clima da batalha espiritual, eu peguei um vidrinho de óleo e disse: hoje o negócio vai ser diferente. Falei: vou ungir a casa todinha e vou orar e vou repreender todos os demônios que tiver alojado, escondido ou tentando se infiltrar por aqui. Quando eu cheguei na metade da casa, já tinha orado na metade da casa, já tinha ungido a metade da casa, o vidrinho de óleo ungido caiu da minha mão, sem explicação. Parece que passou um vento assim e jogou o vidrinho no chão. Aí eu olhei e disse: tem problema não, Satanás, ainda tem reserva. Aí eu fui lá, peguei outro vidro maior e dei continuidade repreendendo os principados e potestades. Porque tem momentos, irmãos, que não precisa a gente ver nada acontecer, a gente sente aquela opressão, aquele peso, aquela carga. Tem gente que tem aí um tipo de superstição, né? Que diz assim: minha orelha está quente, minha orelha está esquentando, tem alguém falando mal de mim, não é assim? Isso não existe não, irmão. As pessoas falam mesmo sem tua orelha esquentar, não precisa nem tua orelha esquentar, já tem alguém falando de você. Mas o bom é que Deus está vendo, está contemplando todas as coisas. O crente, ele sente no mundo espiritual é aquela batalha, aquela afronta. Você tem um sentimento que parece que tem alguém querendo pegar você, esmagar você. Quem é esse? É Satanás, a antiga serpente. E quando essas opressões vierem, quando esses sentimentos malignos vierem para tentar te oprimir, para tentar te parar, para tentar fazer você recuar, é aí que você tem que se levantar, se colocar de pé, se preparar para enfrentar os desafios e obter vitória sobre eles. Observa que em Jeremias 18 a palavra do Senhor veio a ele dizendo: primeiro, levanta-te, Jeremias. Para Jeremias ver o que estava prestes a acontecer e para ele ouvir o que ele estava prestes a ouvir, primeiro ele teve que se levantar, se colocar de pé, para enfrentar a adversidade, para enfrentar o problema. Eu estava vendo um documentário falando a respeito da pandemia, o quanto de pessoas que morreram na pandemia, não somente no Brasil, mas em todo o globo terrestre, e teve muitas pessoas que ficaram espantadas com isso. Aí eu vi uma comparação de um pastor falando a respeito de uma pregação do Billy Graham, um dos grandes pregadores da palavra do Evangelho de Cristo Jesus, e Billy Graham dizendo assim: vai chegar um tempo em que vai vir peste sobre a terra, que vai matar muita gente vão ser ceifada pelas essas pestes, essas pragas que vão vir sobre a terra. Mas Billy Graham dizia: mas não vos assusteis, não vos espanteis com isso, porque tem uma peste que vai matar muito mais do que as pragas. E alguém perguntou: quais, Billy Graham? E ele disse: o pecado. O pecado é uma coisa que mata silenciosamente, é no oculto, é no escondido, é nas espreitas, é nas caladas, a gente vê diariamente. Por isso que a palavra de Deus nos diz: aquele que estiver de pé se segure para que não. Mas aquele que caiu, irmão, tem que se colocar de pé. E cabe a nós, cabe a você, cabe à igreja que está de pé, militante na terra, entender que o diabo não está se apresentando dizendo quem ele é. Ele vem com sapatinho de algodão, com seus argumentos, com suas propostas, com suas bandejas, com seus convites, para tentar contaminar o povo de Deus. Mas eu quero antecipar através desta palavra, para dizer nessa noite: diga não para o pecado, diga não para a carnalidade, diga não para as propostas, diga não para os convites indecentes, querido. O diabo é sagaz, é astuto, ele é enganador, ele é perverso e cruel. Ele está cercando as casas do povo de Deus, ele está cercando as famílias. Nesta madrugada, o Deus da Bíblia me deu uma visão de coisas terríveis que estão prestes a acontecer na terra, e o Deus da Bíblia testificou fortemente ao meu coração, dizendo: filho, preste
pregue em tempo e em fora de tempo, fale a verdade, doa quem doer. O Espírito Santo testificou ao meu coração para alertar a igreja quanto ao vírus do pecado. Cuidado, irmão, vigia, irmão, esse vírus é contaminante, esse vírus é sagaz, é perverso, vai pegar muita gente nesses últimos dias e jogar para a lona, em nocaute espiritual. Mas eu quero profetizar nesta noite que no meio do povo de Deus que está lavado, remido e santificado e purificado no sangue do Cordeiro de Deus, não tem lugar para o pecado, não tem lugar para a carnalidade. O Espírito de Deus nos cobre nessa noite com o seu manto de glória, com o seu sangue, com o seu poder, mas nós precisamos andar com vigilância na presença de Deus. Não se assuste com o que vai acontecer daqui para frente, irmão. Nós estamos vivenciando os últimos dias na terra. A gente via muitos pregadores falando a respeito de avivamento. Está vindo um grande avivamento, um grande avivamento, um grande avivamento, um grande avivamento. E a pandemia que chegou. E quando a pandemia veio, a gente, principalmente a gente que serve a Deus, pensava, principalmente quem é pastor, quando essa pandemia terminar, aí que o povo vai ficar mais crente ainda. Não é possível, com todo esse acontecimento. Mas os valores se inverteram. Parece que a pandemia foi uma injeção na veia, uma injeção anestésica na veia espiritual de muita gente. Se a gente formos fazer uma lista para contar os nomes de pessoas que desistiram no meio da caminhada, durante esses tempos de pandemia, durante esses tempos de dificuldade, a gente fica assustado. Não falo isso com demagogia ou com querer ser melhor ou se achar mais forte espiritual do que os que pararam, os que desistiram. Não é isso. Mas nós temos que entender que cada vez que nós vemos os sinais acontecendo, nós temos que nos posicionar e nos colocar de pé. Os sinais notificam, estão expressando claramente a respeito da volta e do arrebatamento da igreja. E nós temos que estar de prontidão, preparados para se encontrar com o noivo quando ele aparecer nas nuvens. Então nós precisamos se colocar de pé. Mas é importante lembrar que todas as vezes que um homem e uma mulher de Deus estiver de pé, o diabo vai estar preparando o laço do passarinheiro, a arapuca. Você está entendendo? A armadilha. Para quê? Porque o diabo não suporta ver alguém de pé. Ele não suporta. Que ele caiu e não tem oportunidade para se levantar. Para ele é fim de carreira. Para ele os dias estão contados. E ele não suporta a nossa comunhão com Deus, a nossa fidelidade com Deus. E ele vai armar para tentar te tirar da posição que Deus te colocou. O Espírito Santo de Deus está falando nessa noite claramente. Fique esperto, fique atento, fique vigilante. O Deus da Bíblia está avisando para depois você não dizer: Senhor, eu vacilei, porque eu não vigiei, porque que eu não me preparei, não me posicionei, não lembrei do que estava sendo ensinado. É tempo de despertamento espiritual. Levanta-te, Jeremias. Põe-te de pé, Jeremias. Jeremias naquele momento se levantou. Aí o Jeremias se levantou. E depois que Jeremias se levanta, pastor Edilson, o Senhor disse assim: agora Jeremias, agora você desce. Olha o diferencial. O texto está dizendo: desce. Não é cai, Jeremias. Não é senta, Jeremias. O Senhor está dizendo: desce. É tempo de descer na presença de Deus. O Espírito Santo falou comigo ontem, e falou assim: pode preparar os vasos aí para ir lá no Monte Capinar. Eu falei: por quê, Senhor? Porque é tempo de descer. Está entendendo? Descer como, Senhor? Na oração, na consagração, em lágrimas, se humilhar diante dEle, se prostrar diante da majestade eterna.
Tem muita gente que não entendeu ainda que esta luta que você está enfrentando, você só vai vencer quando você tomar a posição, a atitude de descer. Descer. Desce em oração, aí você vai ver o sobrenatural de Deus acontecer. Queridos, a Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Em outras palavras, o que é que o Pai fez? Filho, Jesus, você vai ter que descer. Para quê? Para morrer por um povo pecador, imperfeito, não merece, mas eu amo a cada um deles. Jesus desceu, ele veio como homem, ele andou por estas terras, ele sentiu tudo que nós sentimos, ele sabe as dores que nós sentimos, e foi muito mais além do que isso. Depois que Jesus desceu, ele teve que se ausentar, ele subiu aos céus, mas ele disse: eu estou indo, mas vocês podem se preparar. Para quê? Ficai em Jerusalém, não se ausentai de lá. Por quê, Senhor? Até que do alto vocês serão revestidos de... Eu estou indo, mas eu vou enviar o meu Espírito. Atos 2, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio um vento veemente, impetuoso, começou a encher toda a casa aonde eles estavam. O que é que foi aquilo? Foi a descida. O Espírito Santo de Deus desceu sobre eles e distribuiu sobre eles línguas repartidas como de fogo, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Ei, o Espírito Santo de Deus desceu e está até hoje dentro de mim, dentro de você. Ele habita, ele mora, faz morada. Recebe a glória dele nessa noite. O Espírito Santo desceu. Ele desceu. Só que Jesus fez uma promessa, e ele foi, mas um dia ele vai voltar. A Bíblia nos diz em Êxodo capítulo 19, versículo 24, que o próprio Deus, não era o Espírito Santo, não era Jesus, o próprio Deus falava com Moisés face a face. O próprio Deus falava com Moisés no monte. Aleluias. Agora escute isso aqui: se Deus já desceu, se o Filho desceu, se o Espírito Santo desceu, por que é que nós não temos que descer? A gente não é melhor do que o Senhor, querido. Desce. Desce, você vai ver a provisão chegar. Desce, você vai ver milagres acontecer. Tem coisas que não é do nosso jeito, não é da nossa forma, não é da nossa maneira. A gente tenta resolver as coisas conforme a gente pensa que deve ser resolvido, enquanto o Senhor está dizendo: meu filho, levanta-te. Ô Senhor, já levantei, e agora? Desce. Diga para o seu irmão: é hora de descer. É tempo de descer, irmão. Aleluias. 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 Jeremias se levantou, e logo em seguida Jeremias desceu. E quando ele desce, ele chega na casa do oleiro. E quando ele chega na casa do oleiro, ele tem que se prontificar para ouvir a voz do Senhor. Deus tem suas formas, suas maneiras de falar conosco. Deus fala através dos mínimos detalhes. Deus fala através das coisas pequenas. Semana passada eu estive pregando fora em Lusiânia. Foi que dia? Na sexta-feira, não? Foi isso? Preguei lá, foi uma benção. Quando terminou o culto, eu estava indo para o carro. O Espírito Santo falou assim comigo: já começa a orar. Ou seja, descer na presença. Eu ouvi a voz do Senhor claramente falando comigo: já começa a orar.
Eu já fui orando em espírito, entrei no carro, fui dirigindo em espírito, em oração, dizendo: Senhor, corta os laços, desfaz os embaraços, tira todo impedimento. Quando nós pegamos a BR, 520, mais ou menos uns 5 quilômetros já que nós estávamos na BR, o cavalo, vi nitidamente assim, o cavalo correu para a cerca, viu que não dava para ir, ele retornou para a pista. Eu estava em mais ou menos 120 por hora. Irmão, foi um milagre. Eu joguei para a contramão o carro, desviei, fiz um zigue-zague assim, ó, no cavalo. Quando eu passei do cavalo, eu já não sentia mais minhas pernas. As mãos ficou dormente. E a única coisa que eu fiz foi agradecer pelo livramento que o Senhor havia nos dado. Mas por que isso aconteceu? Porque nós ouvimos a voz de Deus. Nós temos que ouvir quando o Senhor falar conosco, mas nós temos que ter discernimento para saber quando é o Senhor que está falando. Deus fala na simplicidade. Deus fala de forma que nós não esperamos. E muitas das vezes, muitas pessoas, Deus está falando, Deus está alertando, Deus está avisando, Deus está demonstrando, e muita gente não está querendo ouvir ou dar ouvidos à voz de Deus. Por mais simples que seja, por mais simples que nós sejamos, às vezes você espera um profeta vir de longe para falar com você, às vezes você espera um profeta vir marchando até você, e às vezes Deus usa um vaso simples e chega e só diz assim: irmão, Deus mandou falar isso, isso e isso. Pronto, na simplicidade. Mas não é, às vezes as pessoas desqualificam e dizem: não é Deus que está falando, não, porque está acostumado com o profeta marchando, com o manto forte. Deus fala também na simplicidade. E já tem dias, irmãos, que Deus está falando aqui, e Deus tem falado e vai continuar falando. Mas quem tem espírito, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Será que a igreja não parou para perceber o que está acontecendo? Será que nós não paramos ainda para compreender a realidade do que nós estamos enfrentando? Quando você vê situações acontecendo, os desastres, as coisas ruins, coisas que não devem acontecer, irmão, sabe o que você tem que fazer? Se policie mais. Se policie. Eu estou assustado demais com o que está acontecendo com fulano, com Beltrano, mas que coisa terrível. Irmão, fique tranquilo, fique tranquilo. Fique tranquilo no seguinte termo: se policie você. Porque se o diabo está destruindo uma a outra, está entrando na casa de um e de outro, você é o próximo, a próxima vítima. Mas esteja pronto para quando ele chegar, não te encontrar dormindo no sono do conformalismo, não te encontrar sentado na negligência, mas te encontrar de pé e descendo na presença de Deus, e ouvindo a voz de Deus e obedecendo a sua voz. Meu Deus. João capítulo 10, versículo 27, o próprio Deus diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas conhecem a minha voz e me seguem. Olha o que o Senhor diz: elas ouvem a minha voz e me seguem. Ovelha tem que seguir o seu pastor. Ovelha não tem que seguir lobo, irmão. O que mais a gente tem visto nesses últimos dias são lobo dentre ovelhas. Mas o Espírito de Deus, ele é zeloso em cuidar do seu rebanho, em cuidar do seu povo. Ainda que os lobos estejam dentre as ovelhas, disfarçadamente, está chegando a hora, está chegando o dia em que Deus vai tirar a camuflagem desses lobos e vai expô-los diante de todos para saberem, porque ninguém pode tocar nas ovelhas do súbito pastor. É ele que zela, é ele que cuida, é ele que guarda, é ele que defende, é ele que protege. Nós estamos debaixo da proteção de Deus, na presença dele. Aleluias. Jeremias 33, 3 diz: clama a mim e respondeste, rei. Aleluias. Ouvir a voz de Deus,
clamar a Ele. Quando a gente clama, Ele responde. Tem gente, missionária Terezinha, que já tem tempo que Deus está respondendo ele. Tem tempo que Deus está respondendo ela. Ele e ela foi que ainda não percebeu. O Senhor está falando. O Senhor tem falado? Ah, mas o Senhor não falou comigo ainda. Já falou faz tempo. Você que ainda não se posicionou para o que Ele está falando. Você que ainda não se colocou de pé a respeito do que Ele está falando. Você que não desceu ainda para entender o que Ele está falando. Você que não parou para ouvir nitidamente a voz dEle. Ele está falando nesta noite com você. Aleluias. Aleluias. Isaías capítulo 30, versículo 21. Olha o que diz. Isaías 30, versículo 21. E os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes, nem para a direita, nem para a esquerda, irmão. Olha a profundidade. E os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti. Imagine só, você andando, e uma voz vem atrás de você dizendo: prossiga no caminho. Não te desvie do caminho, nem para a esquerda, nem para a direita. Permanece no caminho que eu estou lhe conduzindo. Que caminho é esse? Jesus é o caminho. Ele é o caminho. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Tem que ser no caminho. Só que o caminho é estreito, mas é o caminho que conduz à vida eterna. É o caminho que direciona a porta estreita. Nós não podemos nos desviar nem para a esquerda e nem para a direita, porque a voz que está detrás de ti está dizendo: este é o caminho, andai nele. Andai nele. Fique no caminho, mesmo que esteja difícil, não saia do caminho. Permaneça no caminho. Não fique na beira do caminho, fique no caminho. Beira de caminho é para quem está pedindo esmola. Beira de caminho é para quem está indeciso. Beira de caminho é para quem não sabe para onde vai. Beira de caminho é para quem está na indecisão da vida, na incerteza. Sai da beira do caminho e fica no caminho e ouça a voz de Deus falando com você. E quando vê alguém saindo do caminho, não vá atrás. Não siga quem está querendo sair do caminho para não sobrar para você. Aleluias, aleluias. Quer seguir a Jesus pelo caminho? Renuncie a si mesmo. Tome a tua cruz e siga-o. Siga Ele. Jeremias, levanta-te, Jeremias. Desce, Jeremias. Te farei ouvir minhas palavras, Jeremias. E Jeremias ouviu as palavras. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fiz este oleiro, ó casa de Israel. Eu concluo dizendo: a casa de Israel estava em pedaços. O povo estava contaminado pelo pecado. O povo estava voltado pela idolatria, pelas desilusões da vida.
O povo não dava credibilidade à palavra, à sã doutrina, os ensinamentos, os aconselhamentos. Eles queriam andar segundo os seus preceitos, as suas vontades, os seus campos de visão. Estavam como cegos andando em direção ao precipício. Para eles parecia que não tinha mais jeito, parecia que para eles tinha acabado. Por isso que o Senhor permitiu que Jeremias visse o oleiro com o vaso na mão, sobre a roda, trabalhando no vaso. E o vaso que ele fez de repente se quebrou. Mas o oleiro pegou aquele barro, amassou e fez um vaso novo. E o Senhor disse: assim sois vós nas minhas mãos, mas eu posso refazer o vaso, um vaso novo conforme eu quero. Ainda existe solução para esta geração pecaminosa. Ainda existe uma oportunidade de novo recomeço para aqueles que se afastaram e se distanciaram da casa do Pai. E como é que acontece esse novo recomeço? Primeiro, se colocando de pé. Segundo, descendo. Terceiro, ouvindo a voz de Deus. Mas não basta ouvir a voz de Deus, tem que ouvir a voz de Deus e obedecer a voz de Deus. Melhor teria sido que não tivesse conhecido. Quem disse isso foi o próprio Deus. Do que conhecer a palavra e não praticar. Eu quero finalizar a mensagem desta noite dizendo: esta provação, esta luta, este deserto, esta afronta, esta fraqueza espiritual, esta frieza espiritual, este peso, esta carga, esta fadiga, este cansaço que te impede às vezes de se erguer, tem tempo determinado por Deus. O que você não pode fazer é se conformar. Não pode. Faça alguma coisa em nome de Jesus. Faça alguma coisa. Quando Moisés partiu, Josué assumiu, foi chamado pelo Senhor. E Josué estava desesperançoso. O Senhor disse: anima-te, esforça-te, tem bom ânimo, eu serei contigo. Depois desta vitamina aplicada, Josué se ergueu e conduziu o povo em direção, em sentido da terra prometida. Nós não podemos nos conformar com o que nós estamos passando, irmão. Alguma coisa nós temos que fazer. Eu quero lhe dar um conselho pastoral nesta noite. O iniciar desta batalha, desta luta, começa dentro da tua casa. É lá que começa. É lá que você tem que se levantar, se colocar de pé e começar a guerrear dentro da sua casa. O negócio está feio, bicho, o negócio está acontecendo, tanto levante, a coisa não está boa. É lá que você tem que se colocar de pé. Se levante. Marque o horário, é meia-noite, vou se colocar de pé. É 3 da manhã, vou se colocar de pé. É 2 da madrugada, vou se colocar de pé. E quando você se levantar no horário que você determinar, se levantou, acordou, despertou, agora faz o quê? Agora faz o quê? Desce. Desce. Você não precisa nem dar explicação. Se acordar, a esposa se espanta. Tu vai aonde, homem? Vou descer. Vai descer para onde? Vou descer, meu bem, fique tranquila, vou descer, está tudo sob controle. Desce na presença de Deus. Que quando você dobrar os teus joelhos e começar a falar, irmão, Deus está me dando esse mistério aqui profeticamente. Quando você dobrar os teus joelhos, quando você se colocar diante da presença dEle, se humilhar diante da presença dEle, Deus vai mover o sobrenatural. O que está fora do lugar vai voltar para o lugar. Deus vai restaurar, vai restituir. Deus vai fazer milagres acontecer para a glória do seu nome. Você tem que crer. Preciso crer. Agora, se conformar, irmão, com a situação, não vai ter mudança. Que a gente se encontra pessoas, estou passando uma prova, uma luta tão grande, e tu está fazendo o quê, irmão? Eu não tenho nem força nem para lutar. Não vai morrer.
Pede ajuda. Eu aprendi uma coisa, irmão, que para descer, você não precisa nem falar. Para descer, se você não tiver força para falar, fala em pensamento. Ora em pensamento. Lembra do exemplo de Ana, quando orava? Como é que Ana ficava? Olha aqui para mim, irmãos. Ana, no momento de oração, imagina Ana lá de joelhos, orando. Eu imagino Eli dando aquela voltinha assim dentro da casa, que nem aqueles crentes, quando tu está orando, ele fica rodeando, querendo escutar a tua oração, para saber o que tu vai falar. Eu imagino Eli passando assim, observando, e Ana está lá orando, e Ana está só assim, ó. Imagina os demônios, doidinhos para saber o que Ana estava falando. Imagina os demônios tentando discernir, tentando interpretar, fazer leitura, como é que se diz? Labial, para saber o que Ana estava falando. Imagina que ali Ana soltava umas rajadas de línguas estranhas para confundir o entendimento dos capetas, tudinho. Eles ficavam tudo sem entender, para levar mensagem para o cão do que Ana estava falando. Mas Ana estava orando em espírito, somente mexia os seus lábios, a sua boca. Mas ela se identificou dizendo: meu Senhor, isso acontece, eu não estou embriagada não, meu Senhor. A tua serva não está embriagada. Não tenha a tua serva por embriagada. E o que é, Ana? Eu estou falando com Deus, porque eu creio que o Senhor ouvirá a minha petição. E assim Deus fez. Assim o Senhor cumpriu na vida de Ana. Mas Ana se levantou, Ana desceu, e Ana ouviu a voz de Deus. Se coloque de pé em nome de Jesus. Eu quero orar por você agora. Não importa o que você está enfrentando, o que você está passando. Tem uma estratégia que o diabo também tem usado nos últimos dias, é o isolamento espiritual. O diabo está querendo te afastar das pessoas que mais amam você e que você mais ama elas, para te tornar vulnerável, para ele reforçar os seus ataques espirituais e minar e acabar com a tua fé. Mas eu quero ser profeta de Deus para profetizar na tua vida nessa noite, que Deus está levantando um Eliseu para estar junto com Elias nesta noite. Deus está levantando um Silas para andar com Paulo nesta noite. Deus não vai deixar você sozinho nesta batalha. Eu quero ser profeta para profetizar que Deus está enviando reforço para te ajudar a enfrentar esta provação, esta luta. Porque melhor é ser dois do que ser um. Mas é preciso se colocar de pé diante deste gigante. Porque a gente olha para cá, irmão, a gente olha para o gigante assim, o gigante, a gente olha assim. Por isso que às vezes a gente pensa: como é que eu vou fazer para derrubar esse gigante? Fique tranquilo, porque a gente olha para o gigante assim, mas o Deus da Bíblia olha para o gigante assim. Cadê esse gigante? É tão pequeno diante de mim que eu não estou nem avistando. Cadê esse? Ah, está ali, do tamanho de uma formiguinha. Este gigante, minha companheira, filha, é nada diante de Deus. Esta afronta é nada diante de Deus. Este problema é nada diante de Deus. Esta calúnia é nada diante de Deus. Esta fofoca é nada diante de Deus. Esta afronta é nada diante de Deus. Esta enfermidade é nada diante de Deus. Este problema é nada diante de Deus. Esta frieza é nada diante de Deus. Este ataque espiritual é nada diante de Deus. Se você se levantar, se você descer, se você ouvir a voz de Deus e obedecer, Ele vai te dar a vitória para a glória do seu nome. Espírito Santo de Deus,
aqui está a noiva do Cordeiro, militante sobre a terra. Senhor, visita o teu povo com o teu poder e com a tua glória. Meu Deus, vai cortando os laços, desfazendo os embaraços, quebrando os tabus do inimigo, desfazendo as obras das trevas. Meu Deus, nos ajuda a prosseguir na tua presença, no teu caminho. Sustenta de pé os que estão de pé, levanta os que caíram, sustenta os que estão se balançando. Meu Deus, restaura, levanta, prospera, renova com teu poder e com a tua glória. Traz livramento, traz proteção, traz restauração. Guarda a tua igreja, livra o teu povo. Eu ministro cobertura espiritual sobre as famílias, sobre os lares, proteção sobre os filhos, sobre os casamentos, sobre os cônjuges. Corta todo laço de impedimento, todo laço das trevas. Corta, meu Deus, todo laço de separação, todo laço de divórcio, todo laço de adultério, de fornicação, de prostituição. Abate, meu Deus, a fúria do inimigo. Quebra as bandejas das trevas e dá vitória ao teu povo. Fortalece o fraco, alegra o triste, enche o que estiver vazio, e que possamos prosseguir, avançar em direção ao propósito, em direção à tua vontade, em direção ao teu querer. É o que nós ministramos nessa noite e profetizamos a tua bênção, o teu renovo sobre a vida do teu povo e da tua igreja, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode dizer amém? Guarde esta palavra no teu coração e, uma vez guardando-a, coloque em prática, porque não podemos ser apenas ouvintes, mas sim praticantes da palavra do Senhor Jesus.